colocar diante de Deus, porque Deus tem um projeto muito melhor. Aleluia. Sonha os sonhos de Deus, vive a vida de Deus, vive o projeto de Deus para a sua vida. Tenha visão de águia, olhe acima da dificuldade, olhe acima da situação. Tenha visão de águia, olhe mais à frente. O teu Deus é maior. Aleluia. O teu Deus é maior, o teu Senhor tem mais para fazer na sua vida. Olha só, então esses 4 animais estavam diante de Deus. E qual era o propósito que eles tinham com essa situação? Era o propósito de adoração. Apocalipse 9, 4, 9 ao 11. Eu não vou ler, somente para a gente ter essa noção. Diante daquela situação havia o trono, havia a majestade divina, havia os 4 seres viventes, que cada um tinha uma simbologia, que estava sendo passada para João passar para nós, que está sendo entregue para você nesta manhã. Tinha cada um o seu significado, a sua simbologia, e tinha os 24 anciões, que estavam em torno, adorando, prestando culto e apontando para a revelação daquilo que estava sendo trazido. E todos eles estavam em adoração. Aquele que adora a Deus vê o céu por dentro. Aquele que adora a Deus tem os mistérios de Deus. Aquele que adora a Deus sabe os planos de Deus. Aquele que adora a Deus está no plano e projeto de Deus. Aquele que adora a Deus não sai do caminho. Por quê? Porque aquele que adora a Deus está em comunhão com Deus. E o Espírito de Deus fala ao nosso coração. Aleluia. Quer interromper? Uma vez que você já está de posse desse significado, acerca do trono, acerca dos seres viventes, acerca dos 24 anciãos que estavam em torno do trono, agora você vai entender melhor o que está acontecendo aqui, o que está se desenvolvendo no capítulo 5. Então no capítulo 5, versículo 1, o que você encontra lá? Apocalipse 5:1. E vi na destra, você vê que tudo aquilo que é importante está ao lado direito. O Filho de Deus, por exemplo, quando Estevão viu os céus abertos e viu o Filho de Deus em pé, ele estava à destra. É um hábito desse povo, dessa cultura. Aquilo que é importante está à direita, está à destra. O livro, olha só, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino, que está presente que está presente nesse contexto, nesse texto aqui. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. A gente pode traduzir isso aqui por pergaminho também. Pergaminho, que traz o sentido original. Um pergaminho escrito por dentro e por fora. Então uma das características, ele estava escrito por dentro e por fora. Ele era um pergaminho era uma folha onde se escrevia um texto. Podia ser um pergaminho, podia ser um papiro. Pergaminho é de pele de animal. Papiro era feito de uma planta que cresce principalmente ali no Nilo, cresce principalmente naquela região. E eram feitos folhas com aquelas folhas que crescem naquela região. Podia ser um papiro ou um pergaminho. Pergaminho é uma folha. Escrevia-se aquilo que se queria escrever de importante nele e em si enrolava. Geralmente se escrevia só por dentro, mas este aqui está escrito por dentro e por fora, porque ele tem uma característica especial. Então João disse, estava escrito por dentro e por fora, e ele estava na destra daquele que está sentado no trono. E outra coisa, ele está selado. Ele está selado. Ele está selado com 7 selos. Está selado por 7 selos. Para você entender acerca do pergaminho, para entender por que esse pergaminho está escrito por dentro e por fora, você tem que entender que esse pergaminho está relacionado a um outro pergaminho que é descrito em Jeremias 32, 10 ao 12. Jeremias 32, 10 ao 12, o que diz? Olha só o que Jeremias vai dizer. E assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas, e disse-lhe, e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei a escritura da compra, selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta, e dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nérias, filho de Maazéias, na presença de Anameel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas, que subscreveram a escritura da compra.
e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. O que Jeremias está descrevendo aqui? No capítulo 32 da sua profecia. Jeremias está descrevendo um ato profético. Isso aqui é um ato profético que ele está tomando aqui, uma iniciativa dele. Jeremias está comprando um terreno. Está comprando um terreno. O que Jeremias fez? Para garantir a sua posse desse terreno. Fez uma escritura. Então, dentro da escritura, o que tem? O contrato. É um contrato de compra. Jeremias está comprando um terreno, você tem que entender. Ele está comprando um terreno antes do cativeiro da Babilônia. Antes de Israel ser exilado. O que Jeremias está fazendo? Comprou um terreno lá na terra. O que ele falou? Ainda se plantarão e se colherão e se criarão gado neste lugar. Jeremias está profetizando a volta do cativeiro através desse ato profético, a compra do terreno. Mas o que interessa para nós aqui é a escritura. Dentro da escritura o que havia? Havia as cláusulas do contrato. E havia o que? O selo. O selo, e aquilo era feito diante de testemunhas. Então essas cláusulas, este selo e essas testemunhas garantiam esse terreno é de Jeremias. Mesmo que ele vá para outras terras, o dia que ele voltar e apresentar o documento para as testemunhas ou para a descendência deles, eles vão dizer, de fato, esse terreno aqui é de Jeremias. Ele comprou esse terreno. Quem estiver morando nele, tchau, integração de posse. Que hoje é assim, naquela época eles tinham um jeito dele de fazer a integração de posse, mas era reintegrado a Jeremias. Então o que tinha dentro dessa escritura? Tinha as cláusulas. O que tinha por fora? Tinha o nome da pessoa que tinha propriedade. E havia uma escritura fechada, selada, que ficava de posse do dono. E havia uma escritura aberta, que ficava de posse da testemunha. Quando ele chegasse, quando ele voltasse de viagem e fosse requerer o terreno, ele tinha que apresentar o documento selado. Selado. Porque a testemunha abria o selo, comparava com o que ela tem aberto. Bateu, então o terreno é dele. O que Deus está dizendo para você? Na minha destra, na minha mão direita, está a escritura, está o documento que comprova que eu sou o dono de toda a história. Eu sou o dono de toda a situação. Você pensa que quem manda na sua vida é o governo? Você pensa que quem manda na sua vida é a Dilma? Você pensa que quem manda na sua vida é o problema que você está passando? Você pensa que quem manda na sua vida são seus inimigos? Quem manda na tua vida é Deus. Aleluia. A escritura está na mão dele, na destra dele. Está selada com 7 selos. E ele diz: eu tenho posse da história. Eu tenho posse da tua vida. Eu tenho posse de toda a situação. Mesmo com todo esse problema que está acontecendo na história humana, um dia o Senhor vai se levantar, como Jó falou: vence eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E o Jó também disse: eis que o meu Redentor se levantará. Você crê nesse Deus que manda na história? Aleluia. Você crê nesse Deus que governa a história? Você crê nesse Deus que tem a posse, aleluia, que é a escritura da história? Seja fiel, porque na hora certa o Senhor vai se levantar e o Senhor vai colocar cada coisa no seu lugar. E aquele que está servindo a Ele em espírito e em verdade vai ser rei e vai ser sacerdote diante de Deus. Ele tem a posse, ele tem a escritura, ele é dono de todas as coisas. Agora olha só o que acontece: o livro está selado. O livro está selado. Está selado com 7 selos. Agora o que traz? Já falamos acerca do número 12. O número 7, ele também é fundamental na Bíblia. O número 7 é fundamental. O número 7 é tão importante e ele traz um sentido tão pleno, tão maravilhoso, que eu vou trazer algumas citações aqui para você. Quem quiser depois eu passo o CD. Gênesis 1:27. Por exemplo, Deus terminou a obra da criação e descansou no 7º dia. Êxodo 29. O sábado foi instituído, o descanso no 7º dia. Hoje Cristo é o nosso sábado, por isso que a gente não vai dar aqui margem para admitir o 7º dia, dizer que a gente está pregando guarda de sábado. Cristo é o nosso sábado. O Senhor falou: eu sou maior do que o sábado. E o Senhor também falou: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o
sábado. Por isso que no sábado ele colhia espiga, ele fazia milagre, ele fazia e acontecia, porque o sábado é dele. Nós estamos nele e nós guardamos o sábado em Cristo Jesus. Aquilo que os judeus faziam só de sábado, nós fazemos todo dia. Todo dia nós louvamos, adoramos, exaltamos e glorificamos ao Senhor, não somente no sábado. Levítico 25, 2 ao 6, o ano sabático. 6 anos você vai plantar, no 7º é descanso da terra, é ano sabático. Levíticos 4, 6, o sangue do cordeiro sacrificado tem que ser aspergido 7 vezes sobre o povo, para cobrir o pecado. O sangue dos cordeiros apenas cobria, o sangue de Cristo apaga. Aleluia. Você não tem nenhuma condenação diante de Deus, por causa do sangue do cordeiro. Aleluia. Segundo Reis 5:10, Naamã deu 7 mergulhos para ser curado. Você tem que ir, não adianta ir até o 6º, tem que ir até o 7º. O 7º é o número da plenitude. O Daniel 4:23, Daniel profetiza 7 semanas. As 7 semanas para a realização de todo o tempo profético, que está lá em Daniel. Apocalipse 1:12, Jesus está andando no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas, 7 lâmpadas da terra. E Apocalipse 1:16, Jesus tem na sua destra 7 estrelas, que são os 7 anjos, que são os líderes dessa igreja. Não adianta se levantar contra líder, porque quem coloca é Deus e quem tira é Deus. Não adianta fazer plano, fazer nada disso. Jesus já falou, eu tenho na minha mão as 7 estrelas, estão na mão dele. Então 7 traz o sentido de plenitude. Plenitude. Aquilo que é 7 na Bíblia está pleno, está completo. Por isso que em outro lugar, mais pra frente vai falar, que diante dele estavam os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é porque o Espírito Santo são 7? Não, é porque 7 é plenitude. O Espírito de Deus estava plenamente ali, diante do trono. Por isso que eram 7 Espíritos de Deus. Então 7 na Bíblia significa sempre plenitude. Então o livro estava selado. O que é o livro? É a escritura, a posse. Eu sou o dono da história. Só que esse livro está selado com 7 selos. Ou seja, estes selos que estão selando este livro, estão dizendo, ainda não é o meu tempo de realizar todas essas coisas. Por isso que você vai parar nessa manhã de ficar se perguntando, aconteceu uma tragédia, por que Deus não evitou? Aconteceu uma situação, por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Olha, ouve a palavra de Deus nesta manhã. Existe um tempo, o tempo de Deus. Existe o tempo Cronos e o tempo Kairos. O que é o tempo Cronos? É de onde a gente tira a palavra cronológico, sequência de tempos, de datas, de números, de horas, de dias, de anos. Esse é o tempo humano. O homem tem começo, meio e fim. O homem está sujeito ao tempo e ao espaço. Esse é o tempo Cronos. Esse é o meu tempo, o tempo limitado. O tempo de Deus não é o tempo Cronos, o tempo de Deus é o tempo Kairos. O que é o tempo Kairos? Significa tempo oportuno. Ou seja, no momento de Deus. Aleluia. Na hora de Deus. Quando Deus quiser. Quando for a sua vontade. Então o que eu faço diante de Deus não é questioná-lo. Em vez de eu ficar perguntando para Deus por quê, eu vou ficar perguntando agora para Deus como. Deus, em vez de perguntar por quê, e eu vou perguntar para Deus como. Ou seja, Senhor, o Senhor quer realizar uma obra. O Senhor quer realizar um grande acontecimento, um grande evento. E eu não questiono Deus por quê. Eu digo, é a vontade de Deus. Como, Senhor? Como queres realizar? Como tu queres que eu viva? Como tu queres que eu sirva? Como tu queres que eu continue na tua presença? Como tu queres que eu aguarde a realização da tua vontade? Pare de perguntar o porquê e pergunte como para Deus. Aleluia! Porque no tempo de Deus ele vai realizar tudo aquilo que ele tem a fazer. Então o livro está nas mãos de Deus, está selado. Por quê? No tempo de Deus ele vai dar a paga de toda a injustiça. No tempo de Deus ele vai realizar tudo aquilo que ele quer fazer. Ele vai colocar todas as coisas no seu lugar, no tempo dele. No versículo 2, um anjo forte. Um anjo forte. Um anjo forte brada. Não dá o nome. Não dá o nome. Então a gente tem que falar onde a Bíblia fala e calar onde a Bíblia cala. Não adianta a gente ficar inventando coisas que a Bíblia não disse. Mas quando o texto fala que foi um anjo forte que clamou, a gente pode fazer uma inferência com o nome, por exemplo, de Gabriel. Gabriel significa exatamente força de Deus. Então fica essa inferência aí para você. Pode ser que este anjo forte mencionado no versículo 2, que brada, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus
selos. Pode ser Gabriel, porque o nome Gabriel significa a força de Deus. Mais à frente, olha só o que Deus tem mais a dizer para você. Olha só o que Deus tem mais a dizer para você. No versículo 3, aguenta mais